Muito bem, pessoal. Começando o estudo aqui do Código de Processo Penal, nossa primeira aula, não é? Vamos entender o Código de Processo Penal? Vamos lá. Uma pessoa comete um determinado crime, certo? Esse crime ele vai ser apurado para verificar se a autoria, quem é o autor, quais são os fatos e quais foram os delitos aí envolvidos, quando isso aconteceu. E no momento em que se apura isso e todo um processo de julgamento acontece, culmina-se na absolvição ou, evidentemente, na condenação do réu pelo cometimento de um determinado crime previsto num artigo de lei, geralmente o Código Penal. Por isso que o Código de Processo Penal ele vai estabelecer todos os procedimentos do andamento processual que culmina, então, no arquivamento do processo, na absolvição ou condenação do réu. O nosso sistema o brasileiro ele é acusatório, então tem quem acusa, normalmente é o promotor de justiça, é o Ministério Público, tem a defesa, quem defende são os defensores públicos, advogados, e quem julga é o juiz. Muito bem. Evidentemente que no sistema penal brasileiro, né, de Código de Processo Penal, ele incorpora a proteção aos direitos, né, fundamentais do acusado, como a ampla defesa, o contraditório e a vedação de provas obtidas por meio ilícito. Muito bem, nós vamos iniciar aí uma sequência. Veremos duas aulas, a aula 2 e a aula 3, falarmos sobre o artigo 24 até o artigo 42. Mas vamos destacar aqui alguns tópicos relevantes, depois vamos fazer a leitura dos artigos na aula 1, na aula 2 e na aula 3, tá? Tópicos relevantes, ação penal pública, né, pessoal? A ação penal pode ser pública ou privada. Ela é pública quando deva ser promovida apenas pelo Ministério Público e só na falta dele que a vítima ou o ofendido pode então fazer as vezes que o promotor faria para então entrar com a queixa-crime. Mas de regra, a maior parte dos crimes é de ação penal pública, cabe ao Ministério Público o papel acusatório. Há alguns crimes que vão ser apenas apurados se a parte ofendida ela promover a chamada ação penal, que é a queixa-crime. Existem também aqueles crimes, como é o caso da Lei Maria da Penha, por exemplo, que o promotor de justiça só vai oferecer a denúncia se a parte representar, manifestar o interesse de que determinado delito seja apurado, e aí ele representa contra aquela pessoa e assim o promotor de justiça pode dar andamento na peça acusatória. Muito bem. Os crimes de ação pública, pessoal, são aqueles então em que o Ministério Público é responsável por promover a ação penal, ou seja, é o órgão encarregado de acusar o autor do crime, tá? A ação penal pública ela pode ser iniciada por denúncia do Ministério Público, mas, como eu disse, em alguns casos pode depender até da requisição do Ministro da Justiça, em casos muito específicos, e às vezes de representação do ofendido ou de quem tiver a qualidade para representar aí a vítima ou o ofendido. O direito de representação, pessoal, ele é exercido naqueles casos em que está condicionada a representação, ele tem um prazo para que isso aconteça, tá certo? 6 meses a partir do conhecimento do fato, né, que gerou aquele delito. Então vamos lá, nas ações penais públicas, nós temos as públicas condicionadas à representação, como fala aqui esse item 2,
ou as incondicionadas, que são aquelas que cabem ao Ministério Público promover a ação sem que haja a representação da vítima. A vítima faz apenas um boletim de ocorrência, ela não precisa manifestar o desejo que a pessoa seja processada propriamente dita. Então temos a ação pública condicionada, que depende da representação. Essa representação é feita diante da autoridade policial, mas também diante do juiz, promotor, tá? Ação pública incondicionada, que é aquela que basta que seja iniciada a verificação da ocorrência do crime, da autoria, e aí o promotor de justiça que se encarrega de oferecimento da denúncia, e temos então a ação pública, nesses dois casos, e a ação privada. A ação privada é a queixa-crime. Tá? Precisa contratar um advogado para entrar com ação penal. O promotor de justiça é um mero fiscal da lei nesses casos, tá? Muito bem, o direito de representação, como eu disse, a vítima faz dentro do prazo aí de 6 meses a contar do conhecimento do crime. Se a pessoa que é a vítima já estiver falecida, então esse falecido pode se fazer representar, fazer a representação por meio aí do seu cônjuge, ascendente, descendente, irmãos. 3. Irretratabilidade da representação. Uma vez que é oferecida a denúncia pelo Ministério Público, a representação torna-se irretratável, ou seja, não pode mais ser retirada. O Ministério Público não pode desistir da ação, tá certo? Agora, a parte que ofereceu a representação, uma vez que a denúncia é oferecida, não tem como aquela parte comparecer mais diante do tribunal e falar, olha, não quero que ele seja mais processado, tá bom? Então vamos lá. Ações penais, nós temos 2 tipos. A pública condicionada à representação e a incondicionada. A condicionada à representação, se a vítima manifesta o interesse, eu quero que ele seja processado, eu quero representar contra ele. Se o promotor oferecer a denúncia, não tem mais como o ofendido, a vítima, se retratar e, entre aspas, tirar a queixa. Não é mais possível. Até que a denúncia pelo promotor seja oferecida, aí tudo bem. Pode sim a vítima se retratar e retirar aquela representação, tá ok? Ação penal no caso de contravenção, as contravenções penais, a ação pode se iniciar por um auto de prisão em flagrante ou portaria da autoridade judicial ou policial. Normalmente lá na Polícia Civil vai se formalizar ali um termo circunstanciado. 5. Possibilidade de iniciativa popular, né? Qualquer pessoa do povo, tendo conhecimento de um crime, pode fornecer informações por escrito ao Ministério Público para provocar uma ação penal nos crimes de ação pública, tá certo? Arquivamento do inquérito. Após o arquivamento do inquérito, se ele for arquivado, a vítima ou o representante legal pode contestar essa decisão de arquivamento e submetê-la a uma revisão ministerial, ou seja, uma revisão do Ministério Público do promotor de justiça, tá? Acordo de não persecução penal. O artigo 28A, ele trata do acordo de persecução penal em que o Ministério Público propõe ao investigado que faz jus a esse acordo, tá? Ele vai propor esse investigado que ele cumpra determinados requisitos desse acordo para que ele não seja propriamente dito processado. O bom disso é que não vai contar para os antecedentes. Se tirar uma ficha criminal, não vai aparecer. Tem algumas questões aí. Se nos 5 anos que antecederam aí esse acordo que o promotor quer oferecer, a parte já tiver sido
beneficiada por esse acordo ou por um outro acordo, né? Antes de vencer o prazo de 5 anos, ela não tem mais esse direito. Também reincidente, né? A não ser quando o crime for muito, né, irrelevante, no caso de reincidência também não é possível a oferta desse acordo de não persecução penal. Há também aqueles crimes cuja pena máxima é detenção de até 2 anos, tá? 2 anos para menos. E aí a competência é exclusiva dos juizados especiais criminais, então já é lei 9.099, não esse 28A. Muito bem, uma vez que o réu faz jus a esse acordo de não persecução penal, então esse acordo pode vislumbrar o quê? A reparação do dano sofrido pela vítima, a renúncia de bens que foram apreendidos, prestação de serviço à comunidade e pagamento de prestação pecuniária a entidades geralmente assistenciais, tá? A ação privada, pessoal, é aquela que só tem início com a queixa que é oferecida pela vítima ou pelo ofendido através de advogado, né? Então, se a ação não for intentada também pelo Ministério Público, nos casos de ação pública, então a vítima também pode, através de advogado, oferecer aí a queixa-crime para que o processo tenha início, começo e fim, tá? Claro que o promotor de justiça pode acompanhar, oferecer uma denúncia, né, substitutiva. Se a parte abandonar a causa, pode o promotor retomar aquela causa em primeira linha, né? 9. Prazo para queixa ou representação é de 6 meses a partir do conhecimento do autor com relação ao crime, né? Então ele fica sabendo do crime, prazo de 6 meses. Nomeação de advogados em caso de ação privada, pessoal, é aquela que só é possível mediante queixa-crime. Nos crimes, então, de ação privada, a parte que vai entrar com essa queixa-crime se chama querelante. E quem está sendo acusado se chama querelado. O querelante pode fazer jus a um advogado nomeado, evidentemente, se ficar constatada a sua situação de pobreza, né? Que ele não ficaria prejudicado nas suas necessidades básicas se ele fosse arcar com um advogado. 11. Fundação e associações, né? Fundações, associações, sociedades legalmente constituídas podem exercer ação penal representadas por quem os seus contratos e estatutos designarem. A União, o Estado e os municípios incluem aí, certo? União, Estado e município, se precisar oferecer uma representação criminal, vai fazer através dos seus procuradores, dos seus advogados. Denúncia ou queixa, né? A denúncia é oferecida pelo promotor de justiça. A queixa é o caso de queixa-crime quando for cabível a vítima, através de advogado, apresentar essa queixa. Então, essa queixa não é o boletim de ocorrência que é feito na delegacia. Vou prestar uma queixa na delegacia. Não, não é isso não. Se chama queixa-crime. É uma peça, né, instruída aí que deve conter as informações detalhadas sobre o crime, as circunstâncias em que ele ocorreu, a qualificação, nome, todos os dados do acusado e, se necessário, também apresentar o rol de testemunhas, tá bom? Não apenas a queixa, mas a denúncia do promotor também deve conter todos esses itens citados aqui. Impossibilidade de desistência pelo Ministério Público, ou seja, o Ministério Público, uma vez ofertada a denúncia, não pode desistir da ação penal. Esta aqui é uma breve introdução ao Código de Processo Penal, no que diz respeito aos artigos que nós vamos ver aí do 24 ao 42. Eu fico por aqui. Se vocês quiserem adquirir os PDFs do Código de Processo Penal, com comentários, para vocês imprimirem, fazer anotação, apenas R$ 9,90. Entre em contato.
Explica Isso Direito, concursos@gmail.com. Eu fico por aqui. Um abraço para vocês. Até a próxima aula.